As redes sociais vêm trazendo à tona uma distorção da nossa realidade há muito tempo, seja como podemos acabar cedo ou tarde sendo influenciados por questões políticas, pessoais e também amorosas, que vêm se enraizando a cada dia mais ideias na mente de muitas pessoas sobre acabarem buscando um tipo de amor irreal, que não existe e que também não funcionaria na realidade. E nesse vídeo eu vou lhe explicar como um tipo de amor tóxico que muitos acabam consumindo na verdade acabarás levando ao fracasso. Meu nome é Devonine e é um prazer te ter aqui. Caso goste do meu trabalho, se inscreva e curta o vídeo. Seja com animes, séries ou qualquer tipo de mídia no qual a gente acaba assistindo e criando interesse, podemos acabar muitas vezes inconscientemente criando padrões, gostos específicos de paixões e desejos de se relacionar com um tipo de pessoa em específico, no qual nunca possamos ter antes tido uma experiência aproximada disso na realidade, mas que dentro daquela obra, de alguma forma nossos olhos eram tão perfeitas que se encaixava com perfeição naquilo que adoraríamos ter em nossas mãos, e nos relacionarmos com alguém tão incrível e único daquele jeito. E é aí que de uma maneira bem sutil podemos acabar começando a nos iludir com uma visão nem um pouco realista de um tipo de amor que bem provavelmente não existe, mas fabricado para apenas se consumir em algo que possamos ler, ouvir ou assistir. Claro que não serão todas as pessoas que iriam se iludir e basear seus gostos totalmente apenas por conta de um personagem, mas há pequenos atributos que até as pessoas mais céticas possam acabar observando e absorvendo sem nem perceber, pois o objetivo de muitas obras que existem por aí é de impactar positiva ou negativamente quem está vendo ela. Então às vezes um sentimento de empatia com paixão por alguém que estamos assistindo que possa ter passado por algo semelhante a nós, ou que possui um tipo de pensamento que, se fosse alguém real, com certeza nos entenderiam, acaba desenvolvendo um sentimento forte de empatia e carinho. Um desejo forte de querer proteger aquilo que sabemos que é importante para nós. Uma necessidade de acolher e ter ao nosso lado o que possa ter sido tão difícil de encontrar em um mundo tão hostil. Isso é uma coisa que pode tanto ocorrer na realidade quanto em uma obra de ficção que consumimos e acabamos sentindo algum tipo de apego. É assim que tudo começa, e depois desse ponto que começam alguns problemas. Quando nos afundamos mais no conceito de permitir que esses gostos de personagens e coisas fictícias entrem em nossa mente e que moldem nossos gostos, isso começa a virar um problema enorme a longo prazo. Seja sobre acabar tornando mais difícil de nos relacionarmos com alguém por ter uma métrica e desejo por um tipo bem específico de pessoas, quanto também por rejeitar tudo aquilo que seria natural de se ter em alguém. Algum problema no dia a dia, trabalhos e situações do dia a dia se resolver, e qualquer outro ponto no qual fosse possível ver que a pessoa não tem uma vida tão livre e perfeita assim, quebrando a expectativa enorme que talvez já tenhamos criado antes mesmo de sequer ter dado o primeiro oi para a pessoa. E acredite, é mais comum do que pensa isso por aí, o que acaba estereotipando mais ainda um grupo específico de pessoas que dizem que vivem em um mundo de fantasia, e que de fato infelizmente é verdade. Depois que a pandemia veio e acabou viciando mais ainda muitas pessoas em redes sociais, livros, histórias e qualquer outra coisa que pudesse distrair nossa mente, acaba se tornando um conforto, um refúgio, uma zona de conforto em que acabamos por desejar aquilo com toda a força e vontade que se materializasse na nossa frente, que pudéssemos tocar aquilo, ou abraçar, ou beijar, ou consumir por completo. E a única parte que podem acabar não vendo disso é que é totalmente real, baseado em nossas preferências criadas em cima de algo que não existe no mundo real, e até mesmo baseado em traumas e coisas que não tivemos durante a nossa infância. O tão famoso mommy issues e daddy issues exemplifica muito bem sobre como muitas pessoas acabam indo atrás de atributos e coisas que nunca receberam enquanto eram mais novos. Com essa distorção estabelecida, muitas pessoas se tornam apáticas, difíceis de se relacionar e consequentemente insuportáveis, já que ficam buscando no meio da multidão por um padrão, por um tipo específico de pessoa que não existe, nunca existiu e nunca virá existir. O porquê disso é simples, já que a maior parte dessas preferências são geralmente criadas em cima de um ser que é perfeito, que não possui traumas, medos, pesadelos, passado e nem nada, que é apenas um ser angelical, criado para amar, criado para compartilhar bons momentos e que nada mais de ruim irá o afetar desde que ficasse perto dele. A necessidade de se sentir protegido de alguma forma aumentaria mais ainda essa vontade de ter algo que nunca pôde tocar em sua vida. E isso até mesmo reflete o tanto de chat de bot e de IA terem ficado populares, pois é a forma mais pura de muitas pessoas acabarem realizando seus desejos de ter seu tão amado personagem na sua frente. E não me entenda errado, não estou dizendo que todos que usam bot IA iriam ser uma pessoa problemática, mas que é um ótimo exemplo de como que podemos acabar amando e buscando algo que seja totalmente real, e que se a pessoa não desenvolver suas habilidades sociais de uma forma positiva, saindo de casa, conhecendo novos círculos de amizade,
Isso a longo prazo tornará mais e mais difícil de se relacionar com alguém, tornando a solidão mais frequente, e quanto mais frequente a solidão, mais do seu personagem favorito vai precisar, criando um tipo de paradoxo difícil de quebrar, se não identificar a verdadeira raiz de todo esse problema. E a melhor maneira de resolver isso? Se desapegue aos poucos do irreal. Abrace tanto os seus defeitos e os melhore, quanto também abrace as imperfeições de uma pessoa que pode conhecer e criar um bom sentimento de amor, se descontaminando desse amor tóxico que é impor padrões e desejos irreais em uma pessoa que vai cometer erros, que vai ser quebrada às vezes, que vai ter muita coisa para resolver na mente e na vida dela como um todo. Fazer não será tão fácil quanto falar. Timidez e medo são os maiores bloqueadores que travam essas pessoas de conseguir sair da sua própria bolha. Mas honestamente, tá tudo bem. Caso você seja uma dessas pessoas, apenas tente agir com leveza e naturalidade. Conversar com pessoas que potencialmente podem ter os mesmos gostos que você irá te fazer relaxar mais e desenvolver suas habilidades sociais. E o melhor jeito de descobrir isso é de ir conhecendo novas pessoas em lugares feitos para isso. Eventos, grupos de amigos e por aí vai. Assim, aos poucos você será capaz de observar que aqueles defeitos, abre aspas, todos que as pessoas normais possuem, seus personagens fictícios não é algo tão ruim. É através do erro que podemos melhorar e ser capaz de se tornar algo melhor e maior. E olha, honestamente, isso é ridiculamente lindo de muitas perspectivas. Se permita ir e tentar, mas acima de tudo, se permita viver. É o primeiro passo para ter uma vida recheada de acertos e erros. Porém, antes é um arrependimento de ter falhado do que envelhecer numa cadeira pensando no que poderia ter tentado e nem sequer ter dado o primeiro passo. Agradeço sua presença por aqui. Caso tenha gostado do meu trabalho, se inscreva e curta o vídeo. Te vejo na próxima? Eu espero que sim. Eu sou o Devil9 e esse é o meu sonho.